Olá, seja bem-vindo ao canal My Audiobooks. Aproveite para curtir e compartilhar. Se inscreva e ative o sininho para receber notificações assim que eu publicar novos audiobook. Gratidão! Bom livro! Das dívidas a 1 milhão. Introdução. Todo final de ano, a história se repete. A maioria das pessoas ainda tem metas, listas infinitas de desejo, projetos e sonhos não realizados. A boa notícia é que ainda dá tempo de mudar essa realidade. Você sabia que a mudança acontece na mente, antes de se manifestar na prática? Isso mesmo! Seu posicionamento e as suas ações no momento atual podem determinar a forma como você vai viver o restante desse ano e os próximos anos de sua vida. Entrego nas próximas páginas códigos que farão com que você desvende as estratégias que farão de você um líder e seja primeiro a acordar em sua casa, em sua família. Você me pergunta, Pablo, como posso fazer isso? Você tem um sabotador que está o tempo todo bloqueando seus sonhos e planos, e desvendar suas artimanhas. Você conhecerá um personagem bíblico que modelei e modelo. Você aprenderá códigos que adquiri com a história de José do Egito, um jovem que foi o primeiro a despertar em sua família, e você também pode ser o José do Egito da sua família. Você pode ser o primeiro a acordar e sair de uma situação de aparente derrota e assumir o posto de governador. Comece assumindo o controle de sua vida. Tunjad. Capítulo 01. A tríade mais importante. Reino, família, prosperidade. O que você pode fazer para prosperar? Faça com intensidade aquilo que você não fez devagar. Você estudou em escola pública ou em escola particular? Qual era a nossa tendência como estudante todos os anos? Não levávamos a vida a sério e, se alguém cobrasse, fazíamos apenas o suficiente para sermos aprovados. Se agimos assim na escola, também será assim na empresa, na vida. Existem pessoas que estão longe de ser a média, elas fazem parte de um quadro chamado 1%. Graças a Deus, sempre tem um José do Egito numa casa. As pessoas inconformadas são muito rotuladas, elas não brincam em serviço. Todos nós somos treinados na arte da estabilidade, insegurança e aprovação e em acreditarmos que há somente um método. Quando você vive acreditando na estabilidade, não vê vantagem nenhuma em investir em alguma área de instabilidade, porque tudo é perigoso, inseguro e irresponsável. Pare e pense, o que você quer e não tem coragem? Quem é você sem os medos que carrega? Quem é você se aceitasse todos os desafios que a vida lhe desse? Quem seria você se tivesse aplicado 10% de tudo o que aprendeu? A resposta para salvar o seu ano é fazer com intensidade de 8% aquilo que não fez com 92% do tempo. Tem como? Sim, é possível. Em novembro de 2023, participei do Ironman, a prova mais desafiadora do mundo esportivo. Alguns atletas ficaram chateados comigo porque treinei 43 dias e fui fazer o Ironman, pois não se faz isso. As pessoas devem treinar de 6 meses a 1 ano. Então, eu lhes disse que elas ficariam mais ofendidas, já que o chefe de cozinha que faz parte da nossa equipe treinou somente em 15 dias. Quer saber mais? Um dos nossos que atravessaram a linha de chegada nem treinou. Os meus 43 dias foram treinos de 24 horas, ou seja, eu treinei até dormindo. Eu tive qualidade de sono, inclusive criamos campeonato de sono, para assimilar o que estávamos aprendendo e colocarmos em prática. Nós mudamos a alimentação, mudamos o ambiente, pensávamos nesta prova acordados e dormindo. O que eu e meus amigos fizemos? Aquilo que uma pessoa normal leva de 6 meses a 1 ano para fazer e ficar apto para a corrida. Ainda assim, houve aquele moço que fez sem treinar, foi decretado que ele chegou além do tempo, mas cruzou a linha de chegada. Eu fiz uma proposta a ele, se ele chegasse dentro do tempo para não ser desclassificado, eu daria uma bicicleta que eu tenho no valor de 50 mil reais. Ele falou-me que na corrida ele dizia para ele mesmo, vai mais rápido um pouquinho que você vai ganhar uma bicicleta. Como sou treinador de cérebro, tinha convicção de que ele não chegaria antes do tempo, porque sorte é um lado do cérebro que pega você de vez em quando desavisado, mas na maioria das vezes ele acompanha quem já está em movimento. Alguém me pergunta se dá para ficar rico com a sorte. A minha resposta é sim.
Posso fazer uma lista de coisas, há muitas possibilidades, talvez aconteça, todavia é de 99% de chance que nunca aconteça. Pablo, e com um método? Com um método é 100% de chance de acontecer. Eu quero que você pense no que estou falando. O ano está quase acabando. É um bom momento para você pensar, eu investi energia este ano? Você sabe o que pensei no momento de fazer a prova do Iroma? Pensei assim, imagina se eu colocar a intensidade que coloquei no Iroma no meu Instagram, no que se tornará este canal? Pensei, imagina se eu colocar a intensidade que coloquei no Iroma nas minhas empresas? E se eu colocar esta intensidade dentro de casa com os meus filhos e treiná-los, o que vai acontecer com eles? Estou nesta crise até agora. O Iroma é algo que talvez na sua cabeça seja ficar rico. Na minha cabeça era, eu não tenho corpo para aguentar isso. Não era um negócio que eu daria conta. Quando faltavam 10 minutos para acabar a minha prova, eu falava, isso aqui não é Iroma. Eu pensava, isso aqui não é o Iroma, não estou sentindo nada. Mas como isso foi possível? Como foi possível chegar bem? Com dedicação, treino, intensidade nos hábitos, mudança de ambiente, adaptação do sono, mudança na qualidade da água, mudança de alimentos e de frequência. Eu nem imaginava passar a linha de chegada, eu me tornei um Iroma antes de atravessar essa linha. Como eu acessei a riqueza? Como todos que estão à minha volta acessam a riqueza? Nós não esperamos atravessar a linha do milhão, nós acessamos a linha do milhão antes de atravessar essa linha. Você precisa acessar antes o que está caçando. Nós usamos a mente para dizer, já é. Quem faz boot comigo sabe, quando termino a mentalização, esfrego as mãos e declaro já é, isso vai acontecer. Lembro-me de quando chegava de bicicleta na Brasil Telecom às 13 horas para dar aulas, ensinava sobre prosperidade sem ter prosperidade financeira. Por que eu fiz isso? Porque eu lia na Bíblia, lá diz sobre a prosperidade e eu pensava, esse trem existe. Eu falava, vocês serão prósperos. Alguns perguntavam, o que você tem? Eu respondia, tenho um Gol financiado para pagar. Para ter essa bicicleta, eu pagava as prestações com o Vale Transporte do trabalho. Para ter esse carro, o Gol, fazia trabalhos da faculdade, fazia o deslocamento dos amigos para a faculdade e depois o retorno deles para casa. A prosperidade existia na minha cabeça antes de acontecer na minha vida. Há possibilidades de você salvar este ano. Você pode transformar um mês e fazer o que você não fez em um ano, treine. Você vai aprender em um ano a salvar uma década. Será que funciona? Estou ainda em choque sobre o que fiz em 43 dias para participar do Ironman. Funcionou. Se você se dedicar a uma tarefa árdua num mês, a tarefa fica minúscula. Muitos de vocês se dedicaram em passar no vestibular e hoje nem usam o diploma da faculdade que fizeram. Você se empenhava para isso. Por que você não continua se empenhando? Sabe o que me chama a atenção? É que pessoas que têm um salário mediano de 20 mil reais, 30 mil reais estudaram intensamente para serem juízes, promotores, estudaram tanto. Mas, se eles estudassem mais, aonde iriam parar? Eles estudaram muito para chegar a um lugar e ficar lá a vida inteira. Esse é o nosso povo. Nós pensamos em atingir a estabilidade. Há um índice que chama-se IDP, Índice de Distância do Poder, em que o americano tem o melhor do mundo e o brasileiro tem o pior. A distância parece que é daqui para outro planeta. O americano pensa quando entra numa empresa: eu posso me tornar CEO desta empresa e se eu quiser ainda posso ser sócio dessa empresa. O brasileiro fala assim: eu nunca vou conseguir uma vaga para trabalhar nesta empresa. Eu nunca vou conseguir trabalhar no aeroporto. No dia que você crescer, vai ver o avião como um ônibus de asa. Como você vê a vida? Antes você olhava para uma frota de avião e achava difícil entrar num, agora você pode pensar, serei o dono de um avião. Por que você não consegue prosperar? Por que não põe pressão em si mesmo? Depois de concluir a prova, agradecia a muitas pessoas. Agradeci a pessoa que mais colocou pressão em mim no mundo corporativo. Ela quase me destruiu e veio na minha mente quando atravessei a linha de chegada. Há como salvar aquilo que você não fez no tempo.
Normal. E é possível salvar décadas num ano. Estou fazendo isso desde 2008. Estou trocando de décadas a anos. Você pode ter o resultado de um ano em meses. Aceita este desafio? Por que você não tem desafios à vista? Por que não resolveu os seus problemas e agora pensa em resolver tudo de uma vez? Um dia uma pessoa fez uma proposta para mim. Quanto você quer para me desbloquear inteiro? Eu falei, não sou quiropraxista que pega no seu corpo e vai torcendo tudo. Dou conta de te apontar bloqueios, mas tem um detalhe. Se você não se desafiar numa coisa nova, não saberei qual é o seu próximo bloqueio. Então precisaremos de um percurso para isso acontecer. Vou repetir aquilo que você já ouviu, mas ainda não vivi. Entre em movimento, desafie-se e comece agora. O momento é agora. Há energia no seu passado e na ansiedade do futuro. Tem energia em querer ser igual ao seu pai, tem energia em agradar os outros. Canalize essa energia e converta. Devolva o que pegou emprestado, libere a dívida que ninguém vai pagar. Em resumo, viva baseado nessas 3 palavras: reino, família e prosperidade. A representação do reino é a sua família. A sua família precisa romper para alcançar a outra base que é a próxima família a se formar. Então o segredo está nessa tríade: o reino, a família e a prosperidade. Qual é o problema do nosso povo? O que ele pensa? Que prosperidade é dinheiro e que tempo também é dinheiro. Se você tem os drivers errados, vai agir de forma equivocada. A sua alma precisa desejar ardentemente o reino. Em relação à minha família, aguento pancadas por eles. Quando você tem os drivers mentais errados, vai lutar por causas erradas. A minha alma tem repulsa à escassez, à religiosidade, à improdutividade. Eu treino os meus filhos diariamente de forma intencional. E você, como tem agido em relação ao que realmente importa? Até quando vai dar desculpas e se vitimizar? Tarefas para salvar o seu ano de 2023. Reavalie suas amizades. Troque as pessoas que não querem salvar o ano delas. Chame mais um para andar com você e que queira salvar o ano. Doe tudo que não usa, vendo que está na sua casa e que não te interessa. Cancele compras que fez que você sabe que não vai usar, comprou sem analisar. Higienize a sua cabeça. Elimine as coisas que não fazem sentido, assim você terá energia suficiente para fazer o que é necessário. Use a energia de quem deve a você para prosperar. Capítulo 02. O José que existe em cada um de nós. Pessoas morrem todos os dias sem descobrir a verdadeira identidade. Quando a identidade é clara, firme, única e está em unidade com alguém, nada e nenhuma pessoa pode impedir alguém de atingir objetivos. Quem desconhece sua identidade não consegue cumprir o que Deus colocou em seu coração. É como uma árvore que permanece infrutífera por desconhecer sua identidade e não saber qual fruto deve dar. A identidade revelada dá frutos que permanecem, frutos que ninguém é capaz de arrancar, mostrando quem ela é, revelando a sua identidade. Assim como José, cada um de nós enfrenta momentos em que são testados por situações desafiadoras. A diferença era que José do Egito sabia quem era, conhecia sua identidade. A história nos mostra que ele tinha uma capa colorida que o diferenciava dos outros irmãos de alguma forma. Todos nós nascemos com uma capa colorida. Visto que ninguém tem o mesmo DNA, somos únicos, incomparáveis assim como José usou sua túnica para se destacar. Cada um de nós tem algo especial para oferecer ao mundo e, para essa finalidade, precisamos ativar a identidade e para isso você precisa investir primeiro em você mesmo, no seu autoconhecimento e crescimento, enxergar-se da mesma forma como Deus a enxerga, não como os outros dizem que você é, e frutificar, ou seja, dar frutos, transbordar seus talentos, habilidades e dons na vida de outras pessoas. Ao praticar estas 3 ações, você estará apto para avançar e derrubar qualquer impedimento que possa aparecer no percurso. Quando a sua identidade estiver aflorada, você só vai querer estar perto do Pai e obedecer a Ele, sendo quem você verdadeiramente. Transforme suas crenças no que você acredita. A geração dos seus pais é extremamente negativa. Por quê? Porque a geração da televisão e da desinformação é negativa. Atualmente vivemos a era da internet,
que possibilita o acesso a uma grande gama de informações que produzem riquezas, mas, mesmo imersos nesta era de amplas possibilidades, muitos indivíduos carregam convicções enraizadas pela geração anterior. Essas convicções exercem um impacto direto em suas vidas, tanto no presente e nos resultados já alcançados quanto na sua perspectiva em relação ao futuro. Essas crenças são conceitos formados na sua cabeça, ainda que você não tenha experimentado algo. Uma criança que nunca comeu açaí, por exemplo, pode acreditar que o sabor não é agradável porque ouviu dizer. Ou seja, um colega, amigo, ou mesmo os pais experimentaram e não gostaram e instalaram nela essa crença, impedindo-a de se permitir provar o açaí. Toda crença pode ser transformada através da expansão da frequência. Entenda uma coisa, para fazer qualquer mudança, é necessário mudar a base, a fundação, ou seja, mudar suas crenças primeiramente. O primeiro passo para isso é: desconstrua as crenças negativas. Identificar as crenças negativas é um processo que acontece no movimento, elas possuem características que o levam a paralisar e causar estagnação. A ação é o momento em que você faz a substituição da crença negativa. Essa ação o leva a agir, porque você tomou consciência da sua realidade. Resultado, proveniente da ação tomada. Como dizia Newton, toda ação tem uma reação. A reação é o resultado, seja ele negativo ou positivo. Ambos são bons, porque mostram que houve movimento. O empilhamento desses resultados é o gerador de fatos. Fato é quando você percebe o progresso por meio dos micro-resultados. Nesta etapa você não é mais influenciado pelas crenças. Quando você tem uma experiência em determinado assunto, não precisa mais ter fé, pois já vivenciou e sabe que é real. Existem 3 tipos de crenças que norteiam seus resultados. Crença de identidade. É quando você não tem sua identidade clara ou ativada e, por isso, não consegue acreditar. Verbalize a seguinte frase: eu sou. Eu governo. Estou sob a soberania de Deus e não devo me curvar para coisa alguma. Crença de capacidade. É quando você foca no volume que acredita suportar. Verbalize a seguinte frase: eu posso. Eu sou capaz, faço e tenho o que quiser. Prefira ser chamado a atenção a pedir autorização. Faça. Tenha suas próprias experiências. Crença de merecimento. É quando você acredita não merecer tudo o que recebe. Verbalize a seguinte frase: eu mereço. Lembre-se de que as crenças para serem transformadas precisam de movimento e investimento. Valorize os micro-resultados que são o progresso contínuo, independentemente de haver altos e baixos no percurso. Assim como José do Egito enfrentou 13 anos de cárcere antes de assumir a posição de governador, você precisa enfrentar as suas crenças limitantes, ativar a sua identidade, transformando os desafios em oportunidades e descobrindo o José do Egito que existe em cada um de nós. Tarefas para salvar o ano de 2023. Pense sobre sua vida e escolha 5 fatos marcantes e escreva-os. Assista ao seguinte documentário: Rap Você Feliz? Escolha um capítulo da Bíblia e leia em voz alta em primeira pessoa. Capítulo 03. Pobreza é improdutividade. Não vou contar novamente minha história na Brasil Telecom. Se me acompanha nas redes sociais, essa você já deve saber. Para que entenda a mensagem inicial deste livro, acredito que uma analogia ficará mais interessante. Imagine comigo que a pobreza seja uma pessoa, um vilão que vive a espreitar seus movimentos, e um dia, você se depara com ela. Partindo dessa ideia, o protagonista dessa história sou eu. Um dia, depois de tentar fugir ao seu contato, me deparei de frente com ela, embora com receio. Tive a oportunidade de conversar com a pobreza. Claro que, devido ao seu aspecto, a princípio foi um desafio me aproximar, era assustadora. Devo lhe dizer que ela era como um amigo traiçoeiro que sempre aparece na hora errada, tipo aquela pessoa que, mesmo a gente tentando dar uma esquiva, está sempre na espreita, pronta para o surpreender negativamente. Eu sentia a influência negativa desse ser. Quando eu começava a fazer planos ou sonhar, ela chegava trazendo incertezas e botando dúvidas, mas o que mais chamava minha atenção eram as suas roupas, remendadas e desgastadas, que contavam a história de uma vida de privações. No rosto, traços de cansaço e preocupação, resultado das batalhas diárias pela sobrevivência.
Aos poucos fui aprendendo sobre o seu modus operandi, descobri que a mentalidade de pobreza é especialista em plantar dúvidas e fazer a gente sentir que o sucesso está sempre a um passo à frente, fora de alcance. Ela é mestre em colocar obstáculos materiais nos projetos e bloquear nosso hardware com sua presença negativa. Jamais venceremos a luta contra um inimigo que desconhecemos o seu modo de agir, suas motivações e as estratégias. Foi após conhecer os principais drivers da pobreza que rompi com os laços que me mantinham presos a ela, reajustei meu foco e minhas ações para extinguir seus efeitos e influência sobre mim. O resumo dessa historinha é: ao tomar consciência da sua realidade, você poderá construir uma nova rota, transformando a sua realidade escassa em uma realidade abundante. Você também pode mudar o rumo da sua vida ainda hoje. Você não tem culpa de não ter vindo de uma família rica, mas tem culpa se uma família rica não vier de você. Chega de desculpas. Você precisa assumir o seu posto de general do reino e governar sobre sua vida. Não seja improdutivo. A pobreza é improdutividade. É hora de romper com o vitimismo e sempre falo que, se você não governa sua vida, alguém está fazendo isso por você. A minha decisão é a de escrever um livro para auxiliar você nessa jornada de romper com a escassez, sair da pobreza e ser o primeiro milionário de sua família. Não pense que estou contando histórias para o convencer a comprar meus cursos e mentorias. Eu não preciso disso. O que me motiva é levantar um exército de governantes. Um exército de pessoas prósperas que irão desfazer as ideologias impostas na sociedade pelo socialismo. Quero levantar um grupo responsável por implantar o reino de Deus na Terra. Tarefas para salvar o ano de 2023. Liste 52 coisas que estão roubando sua energia e comece a agir em 12 delas. Exemplo: observe o que está na sua casa, no trabalho, no carro e nas suas relações interpessoais. Você tem algo para devolver? Devolva. Está devendo? Pague ou negocie, faça algo para mudar isso. Precisa liberar perdão? Então faça isso, para ontem. Defina 12 alvos de vida. Descreva-os detalhadamente, atribuindo data para a realização e o grau de prioridade. Exemplo de alvos: trocar de carro, mudar de cidade, emprego, ambiência, etc. Capítulo 04. Você é o José do Egito da sua casa? A história de José do Egito é narrada no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Gênesis. Provavelmente você já tenha lido ou até assistido a um filme. Há grandes produções com essa história. José era o filho favorito de Jacó, sendo presenteado com uma túnica colorida, o que gerou ciúmes entre seus irmãos. Resumindo, movidos pela inveja, os próprios irmãos o venderam como escravo para mercadores egípcios. No Egito, o jovem enfrentou adversidades, mas sua habilidade para interpretar sonhos o levou a ser notado pelo faraó, que o nomeou governador do país. Devido às políticas implementadas para lidar com a escassez de alimentos, José conseguiu salvar não só o Egito, mas aqueles que vinham de países distantes para comprarem alimentos. E em uma dessas caravanas de compradores estavam os irmãos de José. Eu poderia dar mais detalhes dessa história, mas a informação que quero que você guarde é: toda família tem um José. Isso mesmo, toda família tem um José, mas em quase todas as casas, nós não sabemos quem é o José, ainda. Como é que o José vai se destacar e prosperar? A resposta é simples: saindo do ambiente daqueles que não querem mudar. Pode parecer estranho e alguns até discordam de mim, mas o seu pai e a sua mãe querem que você tenha a profissão deles ou a que eles não conseguiram ter e vão se esforçar para você ter aquela profissão. Eles não se perguntam: o que há no coração do meu filho? Alguns pais querem que o filho seja médico. Recentemente levei o meu filho ao pediatra e ele falou: toda criança que desobedece é burra. Será que ele sabe o que é ser burro? Ser burro é uma das maiores características de força e pressão que existe. O burro é um dos animais que mais aguentam pressão. Entre um burro e um cavalo, escolha o burro. O burro aguenta pressão, ele vai mais longe, ele não tem explosão como o cavalo, mas vai muito mais longe. Imagine a falta de compaixão desse médico para dar um veredito desses. Essa falta de compaixão está relacionada a escolher uma profissão que está distante da sua vocação. A sua profissão não é a sua identidade. Você está pronto para ouvir algo muito importante? Vaga para
Pobre não tem mais no Brasil. Nós precisamos fazer com que você pegue as vagas no índice de 1%. O que é estar no 1%? É fazer parte do grupo de pessoas que tem um acelerador nas mãos e tomam vitamina N, ou seja, são aquelas pessoas que sabem falar não para tudo aquilo que elas não devem desejar. Pablo, como faço para aumentar a intensidade de 11 meses em um mês? Anote um código, professor X treinador. Eu, Pablo, sou 10% professor e 90% treinador. O treinador o ajuda a ter clareza no que é necessário e não o deixa em paz enquanto você não concluir a tarefa. O professor é assim, dou aula para os alunos, quem pegou pegou, quem não pegou que se lasque. Não estou falando mal do professor, o professor é honrado. Mas, para romper com alguns bloqueios, você precisa ser treinado. A riqueza não tem fim e está caçando dono e tem poucas pessoas querendo mexer com isso. Com a sua cabeça no automático, você vai ficar na cama até mais tarde, vai querer açúcar. Por quê? Porque o cérebro quer guardar energia. Estou chamando você para salvar o seu 2023. O que você vai fazer? Vai continuar guardando energia? Por favor, queime energia. Alguém pergunta para mim todos os dias, onde você busca energia desse jeito? Respondo, acaso Deus deu mais energia para mim do que para você? Deu, sim. Eu busquei. Dedique-se em resolver aquilo que você não resolveu, use a sua energia para isso. Eu vou fazer uma imersão com vários bilionários, a maioria deles são ex-pobres. A maioria das pessoas ricas no mundo, 85% delas construíram a sua riqueza. Os outros 15% das pessoas receberam de herança e vão perder, é estatístico, porque não sabem do que se trata. Não adianta ganhar 500 milhões e não entender de finanças, de investimentos. Os multimilionários leem uma média de 50 livros por ano. Se você ouvir a instrução de um bilionário e colocar em prática, você fica milionário. Pode ser que você não consiga chegar ao bilhão, mas, na pior das hipóteses, você vai ficar multimilionário. Mas aqui vai um conselho, não seja idólatra com dinheiro, com gente, mude a sua vida. Eu estou aqui para ensinar a prosperar, é isso que precisa ser feito e que eu sei fazer. Eu fui chamado para levantar famílias para prosperarem. A família é a base, preciso ensinar você a prosperar. Você precisa fazer isso também. Aquilo que a minha alma mais tem de repulsa é o que faço de melhor na vida. Alguns não têm nenhum tipo de inimigo, não têm nenhum tipo de repulsa, alguns vivem parecendo que são vigiados. Que são produtos, que são nada ou então coisas, vocês aceitaram isso. Se você não tem sonhos, será mal pago para realizar o sonho dos outros. Você vive neste mundo de faz de conta. Você quer prosperar? O que você pensa de sentar comigo? Acompanhar-me, seguir o meu método, realizar todas as tarefas. Cumprir com tudo que eu orientar? De 10.000 pessoas, se 1.000 fizerem o que eu ensino, se elas aplicarem, dará certo. Riqueza é uma ciência. A riqueza é proporcional ao campo de energia que você carrega. Você aceita ser o primeiro milionário da sua família? Você pensa que algum dia estará gerenciando bilhões? Essa energia não é sua. É mais sobre processos, cultura, método e liderança. Não. Conheço um bilionário que fez bilhões com o braço, não faz, não. Tem. Conheço gente que faz 100 mil reais com o braço e com o bisturi. Conheço empresários que trabalham muito e não fazem 1 milhão de reais de lucro por mês. O jogador de futebol também não faz bilhões na força do braço, eles têm contrato de marketing, branding e associações de imagem. Se você não sabe o que fazer com o dinheiro, precisa aprender. Você precisa mudar o comportamento que acontece com mudança de ambiência e ações. O seu CPF precisa ser maior que o seu CNPJ. Com quem você pensa fechar um negócio? Onde você precisa investir primeiro? No seu CPF. Diga para si mesmo, eu sou PMF. Eu sou o primeiro milionário da família.
Você precisa entender que ser PMF é ser o José do Egito. Estude a vida dele. As pessoas vão criticá-lo, dizer que você está doido. O que você vai precisar fazer? Dar uma sumida, dedicar-se para ser próspero. José se afastou da parentela e foi governador do Egito. Salvou Israel. O seu tempo, o seu olhar, os seus hábitos devem se voltar para isso. Todos os dias abra mão de bobagens. Vamos entrar numa frequência que você ainda não tem. Quero que você se levante para prosperar e prosperar outras famílias. Entenda, as vagas para pobre acabaram. Todo pássaro que é criado em gaiola acredita que liberdade é doença. Busque ativar dentro de você o processo de ser multimilionário. Você será impactado com sabedoria, vai mudar os seus hábitos, cuidar do seu corpo. Assuma um compromisso com você mesmo de assumir o autogoverno. Declare para si mesmo, a partir de hoje, meu espírito guiará a minha alma será governada pelo meu espírito, o meu espírito será guiado pelo próprio Deus vivo. De hoje em diante, a minha vida está a serviço de outras vidas. Tarefa para salvar seu ano de 2023. Item: leia a história de José na Bíblia e busque 03 características para modelar nos próximos 21 dias. Item: escolha um livro sobre educação financeira e estabeleça uma data para iniciar sua leitura. Item: faça uma lista de atitudes improdutivas que você tem praticado e decida eliminá-las, substituindo-as por atitudes de governo. Capítulo 05. O legado de José. Não sei se você sabe, mas José governou o Egito com tanta sabedoria e depois de muitos anos eu descobri por quê. Deus não queria levar a prosperidade para o Egito, nunca foi sobre isso. Sabe por que aconteceu todo esse rolê? Por causa do povo de Israel. O Egito já chegou a ser a nação mais rica da terra e, quando ele interpreta o sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, o que ele faz? Ele descobre que primeiro vêm as vacas magras para depois virem as vacas gordas. Desta forma, ele começou a montar os armazéns e começou a tirar 20% de toda a produção e armazená-la para manter a riqueza do Egito. Ele fez isso durante 7 anos. Atualmente no Brasil, pagamos 43% de imposto, e não ouço ninguém reclamando disso, mas tudo bem. Voltando à história de José, depois desses 7 anos de vacas gordas, ocorreu a fome, mas o Egito era o país mais rico do mundo. O que aconteceu? As pessoas começaram a procurar no Egito alimento para as suas famílias. Dentre essas pessoas vieram os irmãos de José. Neste momento ocorre a realização do sonho da infância de José. As estrelas se curvam diante do governador, que era nada menos que o irmão vendido como escravo. O propósito se cumpriu, nunca foi sobre governar o Egito, mas sim trazer provisão para a casa de Israel. A maioria acha que é por causa de um palácio, mas não tem nada a ver. Deus vai te colocar em lugares absurdos, por isso você precisa ter fé, porque para José ele apenas disse: sol, lua e estrelas. Quero destacar 3 características que foram essenciais para que José do Egito cumprisse o seu propósito e deixasse um legado, que permanece até hoje. Sabedoria transformadora. José nunca olhou para as situações sem aprender, sem retirar os códigos contidos naquela situação. Existem muitas pessoas presas em situações cotidianas. Ele não deixou ser paralisado pelas circunstâncias, mas assumiu sua identidade e cumpriu o seu propósito. Você sabia que a Terra gira em torno de 1.675 km por hora? Você já chegou a velocidade de 1.675 km por hora? Sim. Todo dia. Você quer ser disruptivo. Fica um segundo à frente dessa velocidade e você vai viver outra era. Estará com a cabeça no futuro. Toda a criação se move, só você que fica parado na vida.
Como você consegue ficar parado e ignorar a criação? A verdade é que a sorte só te pega no caminho, ela não dá ré, não busca você lá atrás, e não fica parado esperando você. Ative a sabedoria. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido. Decidir viver no presente. A decisão de viver no presente é totalmente sua. Não existe ninguém que tenha o poder de decidir em qual momento você escolherá viver a sua vida. Pense em uma câmera. Quando você vai fotografar, se a lente não estiver limpa, haverá dificuldade em buscar. O foco e o registro da imagem ficará embaçado. Ao viver e focar no agora, mais de 70% de sua energia será gasta para dar resultado, deixando-o embaçado no passado, assim como a ansiedade. Para recuperar o foco único, é necessário entrar em um estado de fluxo, de concentração, o chamado mindfulness, atenção plena. Mihaly Csikszentmihalyi foi o criador do chamado estado de flow, que é quando você está conectado com o que é seu, vidrado no que faz sentido. No estado de flow, sua energia quadruplica, o tempo passa mais rápido, seu cérebro passa a produzir como nunca antes, aumentando a sua produtividade. Todavia, para viver neste estado de atenção plena, é necessário desligar-se daquilo que rouba sua energia. Muitas pessoas vivem presas em amarguras, rancores, sem conseguirem liberar perdão e viver no presente. A falta de perdão o impede de avançar, porque, além do seu peso natural, você tem o peso morto de alguém sobre as suas costas. José do Egito, ao deparar com seus irmãos à sua frente, optou por manter seu estado de flow ativado, fazendo o que era necessário, sem gastar energia remoendo o passado e discutindo quem estava certo naquela ocasião. No momento em que você levanta da sua cama, já deve ter deixado para trás tudo o que passou. Pare de dar sentido a coisas que não fazem sentido algum. Viva no agora, que é o único tempo que existe. Tarefa para salvar o ano de 2023. Sente-se sozinho em um lugar tranquilo com folha e papel em mãos e faça uma lista de coisas, sentimentos, pessoas que precisa deixar para trás, isto é, perdoar, liberar. Depois faça uma mentalização sobre isso, faça uma oração, abençoe estas pessoas. Desafie-se, coloque-se em movimento e escolha fazer algo que tem vontade e ainda não fez ou mesmo ir a um lugar que você não se considera apto ou merecedor para estar, vá a um restaurante caro e tome que seja um copo de suco, mas vá viver aquela ambiência. Capítulo 06. Por que ser o primeiro milionário da família? Tornar-se o primeiro milionário da família é mais do que uma busca por riqueza material, é um objetivo que muitas pessoas estabelecem com base em diversos motivos que transcendem o aspecto financeiro. Entre as diversas razões pelas quais ser o primeiro milionário da família pode ser significativo está a quebra de ciclos de pobreza. Para muitas famílias, a falta de recursos financeiros é um ciclo que se perpetua ao longo das gerações. Você, assim como José do Egito, vai quebrar esse ciclo e proporcionar às futuras gerações oportunidades, recursos que antes não estavam disponíveis. Você precisa entender que você já é rico, mas ainda não consegue desfrutar porque não entendeu a sua identidade. A riqueza está na identidade e, se ela florescer, dará fruto. Qual é a chave que você precisa para ser o primeiro milionário da sua família? Para alguns, a chave está na teoria, mas falta ativar o propósito. Para outros, a chave está em ativar a identidade, clarificar múltiplos propósitos e networking. As três principais chaves são sabedoria, prosperidade e riqueza. Sabedoria é onde tudo começa, ela é a semente. Prosperidade é sinal que a sabedoria foi ativada, ela é o crescimento. Riqueza é o fim de um ciclo de prosperidade, ela é o fruto. Ao ser o primeiro milionário da família, você adquire a capacidade de tomar decisões assertivas sobre seu futuro financeiro, sem depender exclusivamente de empregos tradicionais ou de ajuda externa. Alcançar o status de milionário muitas vezes envolve
Empreendedorismo, esforço e perseverança. Ser o primeiro da família. A atingir este marco representa uma realização pessoal e profissional notável, demonstrando a capacidade de superar desafios e alcançar metas ambiciosas. Mas deixe-me falar, o dinheiro não muda ninguém, apenas potencializa o que a pessoa já é. Se ela é mesquinha, torna-se ainda mais. Se é uma pessoa simples, torna-se ainda mais simples. Para prosperar, é preciso parar de agir como um idiota. O driver mental do dinheiro é a energia de troca. É preciso haver uma equivalência para que as pessoas estejam dispostas a trocar com você. Por exemplo, se um marceneiro cobra R$ 1 milhão para instalar armários de luxo em uma casa, ele precisa entregar um serviço extraordinário que seja equivalente ao valor cobrado. Nesse caso, ele trocou seu serviço excepcional pela energia de troca equivalente, que foi o dinheiro. Se você quer R$ 1 milhão, o que você tem de energia para dar em troca? Você precisa construir. É necessário subir a energia para poder trocá-la. Se você tem um barquinho que cabe 5 pessoas, você fala que quer 32 pessoas dentro do barco. Não cabe. Precisa aumentar o barco. Essa é a energia de troca. Muitas pessoas desejam alcançar R$ 1 milhão por orgulho e vaidade. Você não sabe o valor que carrega. As pessoas que querem crescer na vida não ficam mentalizando que querem chegar a tal lugar. Elas colocam na cabeça, já sei que cheguei lá. Vou gerar energia para isso, me conectar, modelar e quebrar a cara. Qual o tamanho da energia que você tem para trocar por aquilo que você quer? Você pergunta, qual o segredo da riqueza? Não estranhe minha resposta, mas não tem segredo. Olhe para a natureza. Semente no chão, terra, sol, água, e pronto, ela vai germinar no tempo certo, de acordo com a sua espécie. Com recursos financeiros substanciais, você tem a oportunidade de impactar positivamente não apenas a vida de sua família, mas também de investir em projetos sociais, educação, saúde e tantas outras coisas, contribuindo para que o reino seja edificado na terra. Tarefas para salvar o ano de 2023. Asterisco, anote os 5 problemas que estão roubando a sua vida até hoje e meta o pé nisso. Resolva. Asterisco, escreva uma declaração para o Senhor, agradecendo por 7 coisas que você realizou neste ano. Asterisco, liste 5 coisas que impedem você de avançar e prosperar. Escolha 5 versículos que confrontam tais impedimentos e declare-os. Capítulo 07. O poder dos ciclos completos. A vida é marcada por fases e estágios. Assim como as estações do ano, tudo na existência segue um ciclo. Ignorar a necessidade de fechar ciclos é como resistir ao outono esperando que a primavera dure para sempre. Aceitar o término de uma fase permite que novas oportunidades floresçam, trazendo crescimento e renovação. A semente, ao ser plantada no solo, explode. A raiz sai de dentro dela e mesmo assim ela aguenta firme. Tem gente que diz, foi o homem quem aprendeu a construção civil. A fundação de um prédio é igual à da semente, que nem precisa de cimento. Sobe uma estrutura igual à do prédio, cobertura igual à do telhado da casa e aparecem os frutos. Se não levar pressão, não cria raiz, não explode, não germina. Biologicamente tem que passar por uma transformação. Você ainda não tem riqueza por não ter explodido. Precisa descobrir quem você é. Todo o processo de transformação não tem retorno. Na vida, a gente sempre se esquece de momentos em que certas coisas, como experiências, trabalhos ou relacionamentos, chegam ao fim. É normal. O lance é que entender e aceitar essa parada de fechamento de ciclos é super importante para que as pessoas cresçam, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Isso é semelhante a uma base sólida para o que vem pela frente. A lagarta, depois que bate as asas, nunca mais volta para o casulo. O bebê, quando sai da barriga da mãe, não tem como voltar mais.
Existem pessoas com 30 anos que parecem que têm 8, pois ficam ligando para a árvore da vida, pais, querendo voltar para casa. Não tem como. Só de você entender isso, já próspera. Cada ciclo corresponde ao fechamento de um circuito, como se fosse fechar um círculo. A cada ciclo fechado, você acumula energia. Então, repita tudo o que precisa melhorar, até você ficar bom naquilo. A repetição fará com que você encontre vários dons. Se houver alguma ação que você precise realizar, mas ainda não esteja dentro da sua realidade, faça um ensaio mental. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer empreender, aplique desde já os seus valores para ser empreendedor. Seu cérebro não saberá que é a sua imaginação, então use-a a seu favor. Sua mente comanda seu corpo. Árvore não lê livro, formiga não lê livro. O povo já prosperava aqui na terra antes do livro. Precisa só de coisas naturais. Formiga não precisa ler a Bíblia, nunca foi a uma igreja. Contudo, precisamos conhecer a Bíblia, mas às vezes você que precisa da escrita, da profecia, dos irmãos para colocar em pressão, pois é teimoso e antinatural. Se for natural, irá resolver. Você não precisa de livro, mas já li 1000, escrevi 43. Não sei para que faço isso, uma vez que é mais simples. Se falo simples assim, você não acredita, precisa ler um livro, fazer as tarefas. É só aceitar a natureza de Deus dentro de você. Precisa pregar estas palavras dentro do seu coração, irá conseguir o que estou falando. No início de cada ciclo, você precisa de extrato de crescimento, ou seja, de ações que geram movimento. O movimento precisa de pressão, assim como um motor de carro, que precisa primeiro se encher de pressão para depois explodir e fazer o veículo se movimentar, a partir do empilhamento de pequenos resultados oriundos de pequenas ações simples e diferentes, executadas em um tempo curto, com muita dedicação e constância, conseguimos a pressão necessária para o tempo remir, trazendo o tempo futuro para o presente, subindo para o próximo nível. Para dispor de um mega resultado, é necessário ter micro-resultados empilhados. As pessoas que mais nos amam não enxergam os pequenos resultados. Fomos programados para surpreender as pessoas. Os pequenos avanços farão as pessoas zombarem de você, dizendo que não dará certo, que irá voltar atrás. Deixe-me lhe falar, uma atitude-chave para nosso crescimento é deixar as coisas irem. E para isso é sempre bom questionar, buscar aprender mais. A gente cresce sendo flexível, porque, olha, a estabilidade não existe de verdade. Se rolar uma guerra, já era estabilidade. Para subir de nível, é preciso fechar os ciclos. Robert Downey Jr., ator de O Homem de Ferro, já esteve preso. Quando saiu, mudou e desenvolveu a sua mentalidade. Trabalhou nos papéis mais poderosos e hoje ninguém se lembra da sua fase ruim. Quando você é alguém que tem um presente brilhante, o seu passado não interessa. Sendo assim, coloque data para fechar ciclos, mudar de posição, de nível. Muitas pessoas não possuem um excelente resultado por deixarem o passado incomodar todos os dias. Tarefas para salvar o ano de 2023. Faça uma lista de todos os ciclos que você precisa fechar, de situações do passado que você precisa deixar para trás. Depois agradeça por ter vivido cada uma dessas situações e deixe ir capítulo 08. Como gerar riquezas do zero? Como é a forma? Gerar é de gestacionar, criar, transformar e fazer riquezas do zero. O zero é só uma referência, para a esquerda é fração, para a direita aumenta as casas decimais, para ter 7 milhões, acrescentam-se 6 zeros à direita. Tem coisas que você deve colocar em sua cabeça e não tirar nunca mais, são 3 princípios. SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza. Olhando para as coisas através de um triângulo, relação entre 3, percebi que, se quero a riqueza, preciso ativar outras coisas. A riqueza não é o começo, não é o meio, mas é o fim. Assim, precisamos encontrar o parceiro, um meio de ligação. Observando, encontrei a prosperidade. Se a riqueza é o fim e a maioria não tem, eles não têm por não possuir o pino do vagão que liga a riqueza à prosperidade. A maioria das pessoas pensam que prosperidade é dinheiro. Prosperidade é romper. Portanto, se a riqueza é o fim, ela é o fruto.
A prosperidade é o meio que rompe e deve estar ligado ao vagão da sabedoria, que é a semente. Já nascemos prósperos, milionários? Não. Nascemos sábios, mas precisamos aplicar a sabedoria. Nascemos ricos, contudo precisamos ativar a riqueza. A semente já é uma árvore. Por exemplo, a sua relação com uma manga é chamá-la de manga, a minha relação é, e aí, mangueira. A potência da mangueira está lá dentro. Se esta semente estiver ligada no vagão do rompimento, nada mais importará a não ser romper em si mesma. A sabedoria é a potência. Se o pino dela estiver ligado à prosperidade, ela se romperá. A semente por si só, sem fazer nada, sem nenhum estímulo, não acontecerá a transformação. Precisa estar no ambiente certo, ser enterrada em uma terra adubada. Se hoje eu soubesse que a terra acabou, sabe qual seria o primeiro lugar que eu iria? Em Genebra. Lá está o maior banco de sementes do mundo. Pegaria as sementes para reconstruir a terra. A semente é a única coisa que Deus criou que se conecta com o futuro. Vou te provar. Daqui a 10 anos, algumas pessoas estarão mortas. Como é que me conectei com o futuro? Lorenzo, Benjamin, Miguel e Isabela, meus filhos, são sementes que me conectei com o futuro. Eles estão indo para lá. Tenho mais de 3.000 vídeos gravados, mais de 3.000 lives, mais de 3.000 palestras. Vamos supor que 1 milhão de pessoas mudou somente me ouvindo. São estas sementes que se comunicam com o futuro. E você que não fez nada? Na hora que morre, morre tudo junto. A verdadeira morte da pessoa é quando ela é falada pela última vez na Terra. Quando morremos e vamos para o cemitério, esta é a primeira vez. A última é quando o último instrumento toca o seu nome, sendo falado. Maomé nunca morrerá também. Sempre alguém sustentará o testemunho disso. Enquanto tiver alguém proliferando a mensagem, vai continuar vivo. Você, que não teve relevância nenhuma aqui na Terra, não transformou a vida de ninguém, não plantou uma árvore, não escreveu um livro, não fez um filho, não fez nada. Morreu. E tem gente que morreu vivo, respirando. Nem ele mesmo fala dele. Quando entender que o S é de sabedoria e o P é de prosperidade que rompe esta semente e que você é a semente, você procurará uma terra boa e tomará pressão. Durante a corrida do Ironman, o meu cérebro me dizia, você não precisa disso. Respondi, eu escolhi fazer isto. O que mais me marcou no Ironman inteiro foi uma placa de uma pessoa escrita em espanhol, sim, você pagou para sofrer. Respondi mentalmente, você de graça é um idiota. Profissionais recebem para sofrer, amadores pagam para sofrer e idiotas fazem isso de graça. Vivem zombando das outras pessoas. Qual semente é idiota? A que nunca será plantada, a que vai negar aquilo que Deus colocou dentro dela. Após ser plantada, reclama que não aguenta a pressão. Semente idiota, desistente. Precisa sentir a pressão da criação que está dentro dela. Aí você diz, sou uma manga. Amo tanto essa expressão, foi o dia em que recebi uma grande clareza. Tem pessoas que chupam as mangas inteiras, ficando com aquele cabelinho arrepiado, coloca uma jaqueta de couro preta, uns óculos, uma guitarra e diz, sou um astro do rock and roll e ninguém tira isso da cabeça dela. Tem um pessoal novo que é manga trans, é a manga transgênica. O que estão arrumando? São todas mangas. Como é que muda uma manga roqueira? Enfia todo mundo na terra e vamos esperar o resultado. É o mesmo resultado quando se pega um órgão, coloca em um lugar fértil, sai um mingau, 2% do mingau tem uma substância poderosa que se transforma em outras mangas. Se a semente cair em terra fértil, vai voltar um investimento de 10.000%, uma criança de 50 centímetros. Experimente pegar uma manga e, independentemente da crença dela, enterrá-la no chão. Você pode ser a manga do que quiser, romperá do mesmo jeito. Agora, se alguém o enganar com qualquer tipo de ideologia e o manter fora do solo, fora da pressão, nunca descobrirá quem você é. Alguém diz, Deus poderia fazer a gente já sabendo. Você já sabe, está aí dentro. Não precisa ser sábio, não. Se me der 10 sementes, eu lhe conto o que as 10 sementes são. Marçal, você nunca viu este tipo de semente. Não preciso saber,
planta para ver o que acontece. As 10 vão vir conforme a sua espécie. Busque seu propósito, ele está ligado à sua identidade. A macieira tem a identidade de maçã, só tem um detalhe, um propósito, dar maçãs. Vai acontecer exatamente o que está gravado na neurogênese, está no carbono. O problema é que ignoram a sabedoria e só querem a prosperidade. É muita gente querendo dinheiro sem saber que dinheiro não serve para absolutamente nada. Vai na Venezuela, acabou o papel higiênico, vão se limpar com o dinheiro, é isso que está acontecendo lá. Quando tem um governante que não entende de dinheiro, começa a imprimir dinheiro no país, quebrando a economia local. Excesso de dinheiro em um ambiente onde todo mundo tem, perde o valor. Tem que dar valor é a sabedoria. A sabedoria é a semente. Tarefa para salvar seu ano de 2023. Liste 5 ações que o Senhor queimou no seu coração e você não fez. Liste 7 coisas que você vai fazer até o fim do ano, ainda que sejam impossíveis na sua cabeça. Capítulo 09. Abandone a CLT e empreenda. O que significa empresa para você? O que vem à sua mente quando pensa nisso? Eu entendo empresa como armamento do reino, lugar de armar pessoas e potencializar a mensagem. Esse armamento eleva a potência do empreendedor como pessoa e abre um leque de possibilidades como fazer recursos e investir naquilo que você foi chamado, treinar pessoas, multiplicar talentos, servir a sociedade e fazer acessos, por meio de networking, o que não seria possível sem as empresas. Agora, qual é o sentido que eu dou para uma empresa, no aspecto financeiro? Posso afirmar que a empresa é caixa eletrônico sem boca para depósito. O que quero dizer é que a empresa não nasce com a formalização, criação do CNPJ, e sim, quando você não precisa mais colocar dinheiro nela, antes disso ela é um dependente. Empresa que precisa colocar dinheiro não é empresa, então é necessário colocar data para ela deixar de ser dependente. Existem 5 datas importantes na trajetória de uma empresa. 1. Abertura, o dia da abertura da empresa, que marca o início da jornada empreendedora. 2. Ponto de equilíbrio financeiro, também conhecido como break-even point, é o momento em que a empresa começa a gerar receita suficiente para cobrir seus custos e despesas, sem necessitar de investimentos. É um marco na linha evolutiva do faturamento. 3. Payback, para garantir que a empresa tenha responsabilidade com o seu fundador, uma estratégia é criar um sistema de transferências programadas ou boletos, em que a empresa se compromete a devolver uma quantia em dinheiro periodicamente. É uma estratégia para calcular o retorno do investimento até o período em que os rendimentos acumulados se tornam iguais ao que já foi investido, ou seja, é o tempo que um investidor recupera o capital inicial investido. 4. Gestão profissional, formação do corpo executivo, contratação de um CEO. É quando a empresa passa a ser liderada por um profissional capacitado e experiente, em vez de ser liderada pelo fundador. Isso traz novas perspectivas e ideias, e permite que o fundador se dedique a outras áreas importantes do negócio, sendo conselheiro, participando da governança. Você pode estar pensando, mas a empresa ainda é pequena. Sim, mas vai acelerar mais o crescimento. Se você ficar focado e ocupado todo o tempo, não vai sobrar tempo para você prosperar. Quem trabalha demais não tem tempo de prosperar, pois fica sem visão expansiva. E isso vale para profissional liberal, trabalhador de carteira assinada, autônomo, empresário e companhia. 5. Legado, a transmissão do negócio para alguém, por venda. Doação ou fechamento é um marco importante, pois representa a criação de um legado e a continuidade da empresa. Isso pode acontecer por meio da venda ou da sucessão da empresa para um sucessor capacitado. Por que você abriu uma empresa? Qual foi a motivação que o levou a criar a sua empresa? É importante ressaltar que uma empresa não deve ser aberta apenas com o objetivo de ganhar dinheiro. Se essa for a sua principal motivação, você corre o risco de perder seus valores, sua integridade, sua visão e se tornar escravo do dinheiro. Quando o dinheiro é a primeira opção, é como se você estivesse trocando a honra, a intimidade e o tempo por dinheiro. Ou seja, a sua decisão acaba sendo semelhante à da prostituição, se vender. Quando você está na corrida dos ratos, você escolhe cursar a faculdade que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Isso não é culpa sua, mas é problema seu.
Você foi programado para fazer escolhas dessa forma. Comece a usar esta frase: isso não é culpa minha, mas é problema meu, e eu vou resolver. Estatísticas mostram que 77% das pessoas, no mundo inteiro, trabalham naquilo que não gostam. Por quê? Provavelmente, a decisão foi feita com base no dinheiro. É preciso ter um propósito maior, que vá além do lucro financeiro, algo que dê sentido e significado ao que você faz. A vida de uma pessoa não deve estar totalmente ligada ao seu negócio, mas, sim, ao seu coração e ao seu propósito de vida. É muito importante separar as finanças pessoais das finanças da empresa, pois misturá-las pode levar à falência. É fundamental manter o caixa da empresa e o caixa pessoal separados e controlados adequadamente. Para escolher uma boa marca, é preciso ter um significado por trás dela. A marca deve representar algo que seja importante para as pessoas e que tenha um impacto positivo em suas vidas. Uma marca com significado pode criar um vínculo emocional com os consumidores e aumentar a sua lealdade. Saber como vender um significado é o que faz uma empresa decolar. O objetivo principal de uma empresa é impactar pessoas, transformá-las e dar-lhes acesso. O foco número 1 de qualquer empresa deve ser pessoas. O segundo propósito é dar acesso a algumas pessoas ou alguns lugares. O propósito sempre é levar uma pessoa do ponto A até o ponto B. Para trazer notoriedade à sua empresa, é importante descobrir onde está o seu ponto forte e investir nele. Quanto mais poderosa e eficiente for a solução oferecida, maior será o retorno obtido. O propósito é sempre o norte da companhia. E você precisa contar essa história para todos. Histórias conectam almas. A empresa que conta a sua história vale mais. O propósito precisa ser narrado por meio do storytelling. O propósito não precisa ser inventado, ele precisa ser extraído. Não tenha como missão ser a maior em algum setor, o propósito muda tudo. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Propósito é um norte que vai fazer toda a sua companhia seguir. Consumidores pagam mais por empresas que têm propósito, logo, ele aumenta as chances de lucro. O propósito mantém os colaboradores motivados e produtivos e atrai pessoas nas redes sociais. Eu faço negócios com o propósito que eu carrego. Eu não preciso fazer dinheiro para cumprir o meu propósito. Eu posso monetizar o meu propósito. O sistema precisa ter uma única linguagem. O propósito define a linguagem base para as pessoas que são contratadas na minha empresa. Exemplo: coração ensinável, tratável, pronto para aprender e desaprender. Propósito atrai, dá manutenção e promove pessoas. Imagine o ambiente em que todos desejam explodir na vida. O propósito da sua empresa não é apenas fornecer facilidade ou utilidade, sim, transformar as pessoas. Sua empresa deve potencializar as pessoas, dando acesso e permitindo que desfrutem de algo novo. Por exemplo, se você vende roupas jeans, não está apenas vendendo um produto, mas ajudando as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas e melhorando sua autoimagem. O propósito é a alma da empresa, não a propaganda. O propósito é a razão pela qual a empresa existe e é o que a diferencia de outras empresas. Se a empresa tem um propósito autêntico e de valor, não precisa se preocupar tanto com a propaganda, pois seus clientes serão seus maiores propagadores. O propósito é o significado por trás da existência do meu negócio. Outra coisa na vida das pessoas que contribui para o crescimento é ensiná-las a terem acesso como aprendizado. No futuro, essas pessoas terão um nível de gratidão e entregarão o resultado que nem sabiam que davam conta. Acesso muda tudo, há quem trabalhe comigo só para ter acesso. As pessoas poderosas cuidam de gente, esse é o seu lifestyle, a pessoa mais importante que tem na Terra se chama você mesmo. Você precisa destravar e gostar de gente. E, para isso, precisa se amar. Quando você se amar poderosamente, você atrairá pessoas. O grande lance de ser conhecido como uma pessoa que ama é ser um indivíduo que todos querem ficar perto. No ano de 2022, eu fiquei 10 meses na política. O Senhor me deu clareza sobre a esfera do governo e eu compartilhei isso com as pessoas, mas para muitas essa atitude fez com que eu perdesse o brilho, isso porque elas não entenderam o propósito. Neste período eu me conectei com muitos cidadãos, conheci muita gente, abracei um povo, foi muito bom. Coloque em prática aquilo que você aprendeu.
Faça lives, transborde tudo o que você adquiriu, passe um vídeo de 15 minutos nas suas redes sociais, faça vídeos com os seus colaboradores, treine-os para que eles desenvolvam os seus próprios conteúdos e lembre-se, empresa é armamento para cumprir propósito. Tunjad. Tarefas para salvar o ano de 2023. Assista ao filme O Homem que Mudou o Jogo. Reflita sobre sua vida e busque descobrir no que você é habilidoso. Pesquise sobre oportunidades de empreender na sua cidade, região ou em outro lugar que deseja morar. Pesquise sobre 7 empresas, leia sobre o seu propósito. Exemplo: NASA, Coca-Cola, Disney. Capítulo 10. Construindo uma potência pessoal. José do Egito assumiu o cargo de governador com uma visão e sabedoria excepcional. Diante da iminente crise de fome, ele implementou políticas de armazenamento de alimentos durante os anos de fartura, garantindo a subsistência do povo egípcio e até mesmo do povo de Israel. Ele edificou, e você também é chamado para edificar neste tempo. O que quero dizer é que construa coisas que sejam mais do que legados, construa para o reino. Você tem construído muitas coisas que passarão, foque naquelas que não irão passar, por exemplo, na sua família, no seu casamento, na sua relação com Deus e com as pessoas. Para edificar em seu relacionamento com Deus, o seu acesso é investir em você primeiro, no seu amor próprio, na forma como se vê. Quando entender quem você é, entenderá que Deus o ama e, ao se sentir amado, poderá relacionar-se com ele sem impedimentos ou barreiras. Depois de compreender o quanto é amado, será fácil amar o próximo como você ama a si mesmo. É impossível amar o próximo sem antes entender que é amado por Deus e passar pela experiência de se amar primeiro. Outra forma de edificar é capitalizar o tempo, que pode significar dissolver relacionamentos que não dão retorno, ou evitar atividades que não contribuem para os seus objetivos. A ideia é sermos mais seletivos na maneira como usamos nosso tempo e estar dispostos a sacrificar coisas que não agregam valor à nossa vida. Capitalizar o tempo é trocar a mentalidade de consumo para a de fornecimento. Em vez de consumir mais coisas, devemos investir em nós mesmos e em nossos objetivos pessoais. A internet, por exemplo, é uma droga que você fornece ou consome. Se você é aquele que apenas consome, gasta de 4 a 5 horas por dia alimentando o seu vício. Mas, se você é o fornecedor, gasta todo o seu tempo distribuindo conteúdo e gerando valor para as pessoas. Outro exemplo de capitalização é fazer 2, 3, 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo bem feitas. Faço 50 coisas ao mesmo tempo. Como? Pagando pessoas para fazerem. Só de empresas, dirijo quase 40 ao mesmo tempo, só que não vou a nenhuma. Tem sócios que nem conheço e isto acontece muito no mercado imobiliário. Fui chamado para 3 coisas: restaurar a sua capacidade familiar, de viver em paz, desfrutando. Ficar rico ligando a riqueza no vagão da prosperidade, e a prosperidade na sabedoria e ficar repetindo isso sem parar. Por exemplo, plantando uma semente de milho, irá lhe dar um pé com 2 espigas com 500 grãos em cada uma, somando 1000 no total. Ao replantar as 1000 sementes e repetir exatamente do jeito que estou falando, voltará 1 milhão de sementes. Replantando-as novamente, dá 1 bilhão de grãos. Obtenha só a primeira semente. Muitos erram neste ponto, porque falta paciência e constância. Possui uma única semente, em vez de plantá-la, decide comê-la e quer que Deus provenha. Na capitalização, os ricos querem capitalizar tudo. Quando constrói um negócio, ele não vende somente aquele produto, faz vendas cruzadas, atrai parcerias, faz novos negócios, tudo com capitalização. Capitalização é extrair valor máximo. Em uma empresa minha, havia alguns coqueiros. No ano em que não cuidei do coqueiro, ele produziu 80 cocos. No ano em que cuidei, coloquei água e sal, realizei a poda, colhi no mesmo período 480 unidades. Algumas árvores param de dar frutos se esses não forem colhidos. Deus lhe entrega o projeto, e tudo o que você fizer será usado por ele para fazer parte da edificação. Então derrube o velho, limpe os entulhos, finque as estacas para serem um marco e edifique tudo aquilo em que colocar suas mãos. Tarefas para salvar o ano de 2023. Quais são as 7 coisas para as quais você tem sido passivo na forma de resolver? Escolha uma delas para tratar imediatamente.
Liste 3 pessoas que são grandes edificadoras e experimente sentar à mesa com elas. Podem ser pessoas simples, mas que edificam outras com o que falam e vivem. Capture os códigos delas. Capítulo 11. Educação financeira como liberdade. Durante o Iroma, lembrei-me de uma frase que um sócio disse: você prefere dar 18.000 marteladas em 18.000 pregos em uma madeira, ou prefere pedalar 180 quilômetros? Respondi: prefiro os 180 quilômetros. Entendi o código: relacionar outro nível de dificuldade. Se der mais de 1.000 marteladas, vou acertar os meus dedos várias vezes, vou me estressar tanto com aquilo que não conseguirei nem levantar o martelo. Rodei o pedal 27.000 vezes para dar os 180 quilômetros. Quando me lembrei das 18.000 batidas, prefiro rodar os 27.000. Realizei um negócio chamado ancoragem. É tão simples quando não se quer fazer uma coisa. Arruma outra pior. Âncora e fala: prefere isto ou aquilo. Dicotomicamente, o seu cérebro vai falar: isto é melhor. Ou seja, o que era terrível virou a sua escolha. O que você deseja? Esta é uma semente mental. Dá para germinar muita coisa. Sai de qualquer agonia se fizer uso desta semente. Para viver uma vida financeira com liberdade, você precisa fazer a escolha de gerenciar seus gastos com sabedoria, investir de forma estratégica e cultivar uma inteligência financeira saudável. O caminho para a liberdade financeira começa com escolhas fundamentadas e ações consistentes, construindo uma sabedoria sólida para o seu futuro financeiro. Quero que você entenda uma coisa: você foi treinado a falar, aprendeu português, foi alfabetizado, aprendeu a escrever, a somar. Temos várias ciências em nossa vida, você sabe que é possível aprender as coisas. Mas ninguém nunca falou que existe a ciência do dinheiro, e é isso que está aprendendo aqui. O dinheiro também é uma ciência. Infelizmente, poucas pessoas o dominam, poucas conseguem sozinhas chegar ao milhão. A energia de que você precisa em sua vida vem de cima. Se buscar a energia de baixo para prosperar, terá muito mais trabalho. Muitas pessoas ficam procurando o próximo passo, e talvez você seja uma delas, mas se esquecem de que é preciso terminar o anterior para receber um novo. No Iroma senti a cara de todo mundo que atravessou a linha de chegada, parece que a semente rompeu. Independentemente do tempo, todo mundo chegou autoconfiante. Não chegaram comigo, mas chegaram tão longe daqueles que nunca foram, tão longe dos que desistiram. A semente que não quer tomar pressão será semente para sempre. Será um indigente se não entender para que ele o chamou. Vai se convencer que semente era o seu propósito, sua potência. Quando entender de pressão, irá para o rompimento. Todos somos doutrinados a trocar a vida pelo fruto, mas não tem o rompimento que a prosperidade nem a semente. Como gerar riqueza do zero? Precisa de uma semente. Se tiver um sêmen masculino, arruma uma criança. Se tiver uma ideia e matá-la, arruma uma ação. Se a ação for morta por execução, terá o resultado. Siga assim: sabedoria, prosperidade e riqueza. Preocupa-se demais com a riqueza, morrendo de medo de perder o que tem, mas não gasta energia para adquirir sabedoria. Quer ser igual a mim? Dorme menos por 20 anos. Nestes 20 anos, leia 1.000 livros no mínimo. Gaste todo o dinheiro que tem para colocar conhecimento para dentro. Se fosse em um ano, topava, não é? A intensidade acelera o resultado. É mais rentável coletar tudo da árvore para ela recuperar força. Se ela precisar ficar energizando o fruto que não será extraído e passar do seu tempo, ela enfraquece por não colher. Se você não desfrutar daquilo que Deus lhe deu, a potência daquela colheita na próxima vez será menor. É por isso que fico todos os dias da minha vida desfrutando. Por isso que realizei o Iroma achando que estava no parque. Na hora foi agonizante, mas nunca vi algo tão simples de fazer. Não fiquei esperando às 10 horas, não mentalizei o tempo inteiro. Fiquei no agora. Esta é a semente e segurei firme. Só vivi naquele momento. Na hora terá paciência. Depois terá vontade de viver novamente aquela experiência. Lembro-me da agonia que vivenciei na Brasil Telecom. Hoje isso é coisa de menino pequeno. Vontade de voltar naquele tempo e poder falar: era só isso que eu estava sentindo?
Uma árvore que não tem água, fertilizante, não tem poda e não é colhido fruto no seu tempo, dá menos fruto, igual a você. Não dá fruto e os que têm estão podres. Algumas pessoas vivem culpadas, vivem desoladas, trabalham muito e se culpam por desfrutar. A maior arte da criação é o sétimo dia. Fomos programados só para trabalhar. Mas parei. Se você não mudar os seus drivers mentais, não mudar a sua concepção e somente observar a natureza, não tem como construir riqueza. Nas minhas mentorias, os meus alunos falam que não desfrutavam, não viviam. A minha maior alegria de investimento é chegar aonde estou. Depois do resultado, não tem como voltar atrás, a gente rompe, a gente expande. Construir a liberdade financeira é um processo, da mesma forma que, para participar do processo para o dia da corrida, é necessário paciência, disciplina e foco. O segredo não é fazer tudo perfeito, é não parar. Se, fazendo tudo certo, você conseguiria crescer e terminar X%, mas, por causa dos erros e falhas, você acabou com apenas Y%. Neste caso, é melhor terminar com Y do que não fazer, ou iniciar e desistir. Se você tivesse desistido, não teria crescido absolutamente nada e, pior ainda, começaria a decrescer, tomando de si o que já havia construído. Observe como está a sua mente hoje, as pessoas que estão na sua vida, a energia financeira e a alegria que você sente com tudo que tem acontecido. Seu extrato será sempre positivo, ainda que o crescimento seja pequeno. Tarefa para salvar ano de 2023. Faça uma reflexão sobre sua vida financeira e anote quais as portas que deixou de abrir porque não tinha a chave correta. Em seguida, mediante o conhecimento que tem hoje, escreva o que faria se voltasse a ficar diante das mesmas portas. De todos os códigos apresentados neste capítulo, reescreva o que mais o impactou e explique por quê. Capítulo 12. Gere valor e construa acessos. Existe a ciência da riqueza. Ciência significa saber. A maioria das pessoas não sabem que isso é delas. A pergunta que deve ser feita é: como? E esse como é através da ciência. O sucesso é simples, você pode fazer um estrondo e rapidamente as pessoas saberão quem você é. Eu falo a você que o sucesso é inexistente, é uma alienação imbuída em modas e paixões que não permitem que as pessoas enxerguem o óbvio. Certa vez fui a um evento em que uma pessoa famosa estava presente. Eu jamais me apresentaria a ela porque seria tratado como um fã. Essa não era a minha intenção. Porém um conhecido nos apresentou, a conexão aconteceu e, inclusive, realizamos projetos juntos. O que quero dizer é que você precisa ser ponte para outras pessoas e ter várias pontes para chegar aonde quiser. Pontes são pessoas que pavimentam e constroem acessos para você. Hoje você pode ser ponte para quem? Você possui o código daqueles que malham diariamente? Tem os códigos de pessoas que prosperam? Qual código você possui? Tem todos? Você precisa de quê? Necessita de códigos para realizar todas essas coisas. Caso contrário, continuará paralisado, exatamente do modo como tem vivido. Certa vez, eu estava prestes a produzir um grande evento, quando recebi a ligação de um cara que me procurou, simplesmente, porque dois amigos que já participaram desse encontro comigo contaram para ele. É assim que as suas redes vão se entrelaçando, é uma malha de frequência invisível. Aprenda uma coisa. Tudo o que você precisa está em alguém. Se você precisa de uma roupa, alguém fabricou essa roupa. Se precisa de um remédio, alguém pesquisou a fórmula e a indústria o fabricou pelas mãos de uma pessoa. Todos nós precisamos de conexões. Por que pensa que sou mais poderoso que você? Ou, por que se impressiona comigo? Pare. Você pode ser muito mais do que tem sido. Se você tem medo de cuidar da sua vida, recomendo que leia o livro Anti-Medo. A dica que dou é, depois de ler bons livros, comece a rascunhar pílulas diárias e modele pessoas bem-sucedidas. Aprenda com eles. Você não nasceu sabendo, mas pode aprender. Gere valor. Saia da sua bolha e faça por você. Existem muitos sentimentos tóxicos que o impedem de sair da bolha e entre eles posso citar: medo. Esse sentimento é uma semente plantada apenas na mente de quem é improdutivo.
Uma forma de se livrar do medo é agir, propor novas atividades e produzir. Mentira. Mentira aponta para insegurança, não enriquece o nível. Quando você mente, demonstra que não tem segurança em si mesmo. O exagero também é uma mentira. Outro tipo de mentira são as desculpas. Elas são as mentiras gourmets, que você conta para os outros, mas ninguém acredita. Nem você mesmo. Então, para que continuar usando essa muleta? É preciso extirpar essa toxina do seu comportamento. Negativismo. Ninguém suporta ficar próximo de gente negativista. Ter uma pessoa assim por perto é sentir como se ela estragasse o ambiente completamente. A geração mais negativista na história é a que conheceu a televisão. Ligue os canais abertos. O dia inteiro transmitem calamidade, tragédia. Não há como ser positivo com tanta notícia ruim. Portanto, minha dica é: desligue a TV e opte pela leitura. Reclamação. Isso é coisa de gente que não exerce a benevolência com quem erra. Por favor, pare de ser essa pessoa reclamona, e pare de não permitir que os outros tenham atitudes dentro da maturidade que possuem. Pare de exigir a perfeição que nem você tem. Se você insistir nessas atitudes tóxicas, as pessoas olharão para você e pensarão: esse é só mais um trouxa. Todos têm um campo de energia, uma força magnética em volta de si. Quando essa energia é tóxica, não permite que você se conecte às pessoas nem elas a você. Por isso fuja desse campo prejudicial e abandone seus comportamentos tóxicos. Mude a sua vibração. Já se deu conta do quanto gasta a sua energia com os outros? Quantas vezes você tem sido apenas o cavalo de outras pessoas? Já percebeu quantos querem avançar mais rápido montando nas suas costas? Isso é terrível. Entenda uma coisa: para não ter a sua energia drenada, você precisa começar a cuidar da sua vida. Segundo Einstein, a matéria não existe, tudo que existe é energia. Somos seres repletos dela. Tudo o que fazemos está relacionado à energia que gastamos ou trocamos com os outros. E a energia negativa e positiva. Pense nisso, gere valor e saia da bolha. Tunjad. Tarefa para salvar o ano de 2023. Leia o livro Antimedo e faça anotações dos códigos que conseguiu acessar e ensine outras pessoas. Vá a um evento e busque conectar-se com 2 ou mais pessoas. Observe suas atitudes por 3 dias e veja se está praticando atitudes tóxicas. Substitua essas atitudes por atitudes positivas e de crescimento. Capítulo 13. A superdata. O que está travando a riqueza? A pobreza não é falta de dinheiro, e ter dinheiro não faz ela ir embora. O que faz ela ir embora é ter uma mentalidade exponencial com ações diferentes. Coloque isso na sua cabeça. Você vai fazer uma lista do estilo de vida que você quer viver. Um exemplo: gastar mais tempo com a sua família. E se você não tiver família, coloca isso como alvo. Não interessa o jeito que você quer viver, crie seu estilo. Você está fazendo as tarefas? Já está tendo resultados? Se você não está fazendo as tarefas, volte lá e faça. Agora, se você quer saber por que é tão ruim fazer as tarefas, vou lhe contar: é porque você resiste a tudo que é natural. Tarefas são importantes para você aprender a fazer gestão no tempo. Não é gestão do tempo, porque isso não existe. É gestão no tempo, no agora, já que não é possível fazer gestão de passado e futuro. Não precisa você ser o senhor perfeito. A gestão no tempo significa usar a energia que eu tenho para colocar a minha vida num propósito. E não é para atingir o propósito de uma vez, mas é para alinhar e colocar um alvo. Você precisa dar atenção a 3 passos importantes para a sua transformação: rotina, tarefas e projetos, inicialmente com destaque para as tarefas. Por exemplo, escovar os dentes é rotina, mas se você quiser ajudar várias pessoas a escovar os dentes se torna um projeto. No caso de você se organizar para viajar aos Estados Unidos, vai precisar realizar uma série de tarefas para chegar lá. A tarefa de providenciar o passaporte, visto, cartões, gestão é igual à administração. Nada mais é que trazer à existência o que está na sua mente. Já viu que na sua cabeça está tudo certo? Daí é só abrir a boca e fica tudo bagunçado. Não consegue colocar em ordem o que está na mente. Tudo isso é porque não faz tarefa. O que é a superdata?
É a data em que seus olhos vão abrir e você terá a tão sonhada aposentadoria. É o dia em que você para de gastar energia para produzir algo, que você para de se preocupar em pagar as contas, porque elas já estão pagas. Tudo isso fruto de uma tecnologia chamada renda passiva. Você já definiu a sua superdata? A minha é 17 de abril de 2027 às 18 horas, que é o horário em que o expediente acaba para todo trabalhador. Eu criei uma tabela base do que e do quanto você precisa fazer de cada coisa para chegar à superdata. A superdata. Passos anuais para atingir a aposentadoria em 10 anos. Mentoria 1x ao ano. Descanso 1x por semana. Férias 1x ao ano. Curso 1x ao ano. Livro 6x ao ano. Networking 1x por semana. Meta conectar com uma pessoa nova por semana. Financeiro meta nova por mês. Gerar nova receita 2 novas ao ano. Atividade física 3x por semana. Superdata 10%. Se você seguir todos os passos, consegue atingir a sua aposentadoria em 10 anos. A cada ano você irá completar 10%. Se você conseguir fazer mais que isso anualmente, chegará nela mais rápido. Cada um tem seu tempo para atingir a superdata. 10 anos é a média, por isso a tabela é baseada nela. Tem pessoas que se aposentaram antes. O recorde que eu sei é de 100 semanas, que são 2 anos. Já o comum é 520 semanas, que são 10 anos, como mencionei acima. Qualquer bobo na vida se aposenta com 10 anos de trabalho, 10 anos de networking, exponencialidade, tarefas e muitas ideias. Você vai abrindo a sua mente, criando novas trilhas neurais, ela explode, aí não tem como voltar ao tamanho original. Se você quer se aposentar com a vida que você tem hoje, consegue rápido. O negócio é que, se você quer avançar, vai descobrir coisas melhores, que você nunca experimentou. Eu sempre pergunto, você quer uma Lamborghini, que consome 1 litro de combustível para cada 500 metros rodados? O pessoal fala, Deus me livre. Pois é, mas é um carro de 5 milhões. Você pode até falar que você não quer ter, só porque você nunca entrou em uma, porque, quando entrar, você vai pensar, não é possível que o homem desenvolveu uma maravilha dessas. Você precisa começar a levar a sério. Viva só no hoje, mas defina a sua semana, o seu mês, o seu ano, não abra mão disso. Ainda parece um sonho, não é mesmo? Acorde agora mesmo, pois, se você está sonhando, é porque ainda está dormindo. Sonhar é só para os dorminhocos, os vivos acordados agem, então vá cuidar da sua vida. Tarefa para salvar o ano de 2023. Qual a sua superdata? Quando foi a última vez que você tirou férias? Se faz mais de um ano, sua tarefa será marcar a data das próximas férias. Não demore muito, o desfrute é obrigatório. Abaixo tem a mesma tabela da superdata do capítulo, porém com uma coluna a mais para você anotar os caminhos que você irá percorrer para atingir a meta anual. Capítulo 14. Das dívidas ao milhão. Com 13 anos de idade, eu li um livro que mudou a minha vida, Os Segredos da Mente Milionária. A partir dessa leitura, tive total entendimento de que seria muito próspero. Não tinha um valor definido em mente, mas eu tinha certeza de que daria certo, de que enriqueceria financeiramente. Depois descobri um conceito ainda mais abrangente, o conceito de prosperidade, ser rico em todos os âmbitos. O problema com a riqueza é que as pessoas querem acessá-la sem seguir o processo natural. É como se você quisesse encontrar 2 úteros para gerar uma única criança, esperando reduzir o tempo da gestação de 9 para apenas 4 meses. Isso não vai funcionar, é preciso esperar todo o processo natural acontecer, e, então, nascerá o fruto. Existem 2 formas de crescer, para baixo e para cima. O crescimento para baixo é quando criamos fundamento. Nesta fase as pessoas nos olham com desconfiança, pois não conseguem enxergar nada. Já no crescimento para cima, que é o desdobramento do crescimento para baixo, por ser visível, os outros vão desejar ter os mesmos resultados que os nossos. Infelizmente algumas pessoas não têm paciência para crescer para baixo, e só querem viver o período da colheita, que é o crescer para cima, e, por causa disso, desistem no meio do caminho quando as dificuldades aparecem.
A educação no Brasil tem como objetivo fazer com que você seja sempre empregado. O sistema inteiro foi desenhado para que as pessoas não aprendam a empreender. E os que conseguem concluir as suas faculdades têm os melhores empregos na Petrobras, no Banco do Brasil, na Siderúrgica Nacional, na Vale do Rio Doce e em tantas outras empresas. E se não fosse isso, o povo não daria conta de falar, de escrever, apesar de ter muito analfabetismo ainda. Então, o sistema é muito bom para colocar todos em um nivelamento por baixo. As pessoas que conseguem escapar o fazem de modo semelhante a uma fuga. A explicação é simples, assim como na agricultura. É preciso escolher a semente certa para o período adequado. Por exemplo, se você estiver no período das águas, deve plantar sementes próprias para este período. Caso contrário, a semente não irá germinar. Se já passou esse período, é preciso escolher uma semente adequada para o período seguinte, como a semente da seca. Algumas plantas têm ciclos longos de desenvolvimento, como o mogno, que leva cerca de 25 anos para voltar a crescer, ou a jabuticaba, que leva de 12 a 15 anos. Outras plantas, como o bambu chinês, podem crescer novamente em 5 anos, enquanto outras, como o arroz e a maçã, crescem novamente em períodos mais curtos. Só em você se libertar disso já será próspero. Tem gente que é cristão e está esperando Deus fazer alguma coisa. Ele também está esperando você tomar uma atitude para dar a semente. Jesus já conquistou todas as bênçãos. É só você tomar posse. Anota esta sigla, FFN, Família Mais Forte que Nação. Entendendo o SPR, nunca terá uma família fraca. Tudo o que quero, primeiro devo plantar a semente, a ideia, o sêmen, a sabedoria. Nunca esqueça isso. Conseguiu a semente, agora tem que romper a semente colocando pressão. Para ter uma família mais forte do que uma nação, só aprenda isto, SPR. Se qualquer família pobre tiver um plano para salvar pelo menos os filhos, em pouco tempo ficará rica. O que é o tempo? Depende da quantidade de semente que você possui. A rapidez depende do quanto que planta e da quantidade de semente que consegue suportar. A semente está na sua mão, vai depender da velocidade com que vai e volta. Tem um bolso, uma mochila, uma carreta ou uma locomotiva com 400 vagões. Vai depender de você. Pode ir até devagar, mas, se tiver uma sementeira grande, vai ser rápido. O problema é que todos querem instantaneamente. Instantâneo é diferente de rápido. O instantâneo é contra a lei da semeadura e da colheita. Rápido tem como. Só de fazer do meu jeito já é mais rápido do que o seu. Se do seu jeito, sendo 30, 40 ou 50 não chega, vai do jeito simples, vai mais rápido. Ficou 30 anos fazendo um negócio que não funcionou, se for em um ano, é rápido ou não? Como os frutos vão aparecer se não tiver uma árvore? Vou explicar como é que o idiota da Mega Sena faz. Ele diz, vou fazer uma fezinha. A fé é individual, não existe no plural, não é coletiva. O que fazemos junto com o outro é ação. Fé precisamos apenas de uma, a salvação é individual. Se a fé fosse coletiva, eu entraria na cabeça das pessoas, salvando todas. Transmitiria por osmose a sabedoria. Outro código da natureza, tudo o que é bom é individual, o que for coletivo é ruim. Prosperidade é individual, pobreza é coletiva, pois ficam esperando o outro fazer. A salvação é individual, e o inferno é coletivo. A pessoa diz, não quero ir para o inferno. Já vai se não sair de lá. Quando olhamos para a individualidade que é boa, depende da construção. Se quer ter um jardim, é individual. Quer uma mata, é coletiva, tudo retorcido do jeito que você não gosta e nem quer morar, quer é um jardim. Então, individualmente terá que pegar as flores, organizar os lugares, individualmente dá trabalho. Individualidade é um princípio. Individualismo é algo ruim, é querer fazer tudo sozinho, se fechar e não abrir para ninguém. Individualidade é uma coisa sua, precisa ser amado para entender o jeito que Deus o vê. A pessoa transborda quando descobre que passa por ela a sabedoria do Criador. Se colocar no seu coração que quer ser o fruto, precisa deixar de ser a sementinha de Jesus e virar uma árvore. Todas as coisas foram criadas a partir de uma árvore, a árvore da vida.
Vou repetir, a árvore da vida. 4 rios nasciam no Éden, em volta dessa árvore. Os animais saíram dela, os frutos. A palavra fala que dessa árvore terá frutos infinitos que vão em cada ciclo se renovar para sempre. Esta é a árvore que dá vida. Nossa genealogia chama-se árvore genealógica, as raízes fundamentadas, o tronco, os galhos, os frutos. Estruturalmente, toda a existência que Deus criou é da árvore da vida. O segredo está na natureza, na árvore. Contudo, quer riqueza para passar raiva em pobre, para falar não sei o que para seu irmão, quer se vingar de gente que o humilhou, quer riqueza para fazer besteiras, comprar coisas para agradar gente que não gosta. É tão simples. É só olhar para as coisas do jeito que são. Eu gosto muito de cavalo e aprendi a dar ré nele e a tocar o cavalo sem mexer as rédeas, só com o coração. O cavalo responde, porque ele sente. Parece mágica. Estou contando isso, porque há um grau de refinamento e ajuste. Você vai gostar tanto do cavalo, e o cavalo vai gostar tanto de você que ele vai perceber nas suas batidas o que você quer fazer. A coisa mais linda é que você pensa e vê a cena, e eu chorei horrores. Você vê o que é uma presença de comando, o que é governar. Quem não tem instrução vai pagar muito caro. Quem tem instrução já está com o pé no lugar, mas precisa de desbloqueio. Realidade imaginativa é um dos códigos do milhão. Você precisa fechar um pacto com quem tem a mesma linguagem e tem a mesma unidade que você. Precisa estar na mesma frequência. Assim como o cavalo, que, quando sente sua frequência, segue os seus comandos. Um dia estava voltando de uma corrida em Mogi das Cruzes quando meu filho, com 6 anos, viu um cavalo e falou: "O homem não inventou um carro, modelou um cavalo." Perguntei: "O que disse, Lorenzo?" Ele continuou: "Tudo que o homem cria é modelado." Vendo a natureza, ele falou isso. Sabe como foi inventado o carro? Calbens prometeu para todo mundo que ia fazer uma charrete sem cavalo. Todo mundo riu dele. Ele fez uma charrete elétrica. Depois ele disse: "Vamos criar um negócio melhor." Tiraram o cavalo do jogo por ter que dar comida para ele. Agora tem que colocar combustível no carro. Sempre o pobre teve tudo: chinelo havaianas, cavalos, bicicletas, até quando o rico resolveu melhorar o cavalo. Pobre não tem mais dinheiro para comprar cavalo. O rico quis alpargatas, havaianas, pobre também não pode mais ter havaianas. Só pelo fato de o rico ter dado atenção, gerou valor. Tem cavalo de R$ 1 milhão. Tudo que o rico gerou valor, pobre não tem mais acesso. No passado tinha tudo, hoje não tem mais acesso. Riqueza não tem fim. A semente não para de produzir, se ficar replantando, não tem fim. Os caras estão discutindo frete para trazer minério de outro planeta. Em Netuno, chove diamante o tempo todo. Imagina o que esses caras estão querendo fora da Terra? Está vindo um meteoro em direção à Terra e estão elaborando estratégia para pegá-lo, pois vale trilhões. Se você tiver um pequeno resultado agora, já foi rápido. Ficar rico não é ter milhões, é prosperar. A riqueza é simplesmente o processo de crescimento. Para prosperar são 3 níveis. 1. Escassez. Não tem nem para você e nem para os que você ama. É uma caixa d'água que vaza por baixo. Para ir ao próximo nível, tem que tapar o vazamento e deixar a caixa encher até o nível. 2. Quando chegar no nível, descobre a abundância. Tem para você e para as pessoas que ama. 3. É quando a água é jogada para fora da caixa, transbordo. Enche tanto que não para de transbordar. Aqueles que estiverem embaixo também serão beneficiados. Só transborda do que está cheio. A sua escassez não ajudará ninguém. Se tem um pai escasso, tem os filhos, os netos, uma geração inteira escassa. Para parar com a escassez, tem que fechar o buraco que está quebrado, que são os seus bloqueios. Terá que enchê-la com sua capacidade. Capacidade é diferente de potência. Na capacidade você conhece o seu valor, é até onde você chegou com as suas limitações, o seu limite. Na potência não existe fim. A alma é a potência. O meu corpo tem limites, a alma, não.
O corpo não tem a capacidade de correr 1000 quilômetros em um dia, mas, se aumentar o nível de potência usando a minha mente, corro os 1000 quilômetros em 10 minutos, em uma espaçonave. O corpo vai se deslocar no espaço, mas a minha capacidade de ir com os próprios pés não dá. Se eu me esforçar muito, consigo fazer 400 quilômetros. Se chegar ao limite da capacidade humana, acredito que dá para fazer algo extraordinário. Usando a potência no deslocamento, posso usar turbinas aeroespaciais de 22.000 kH, podendo fazer isto em poucos minutos. Ou seja, a capacidade do corpo tem que respeitar. Chegou no limite, acabou. Até que alguém passa um pouco. Os caras corriam uma maratona em 10 horas. Abaixou o tempo para 8, 6, 5, 4 e agora estão fazendo em 1 hora e 59 minutos. Estamos falando de limitação física. E quem vai parar alguém na mente? Se sua mente acredita em algo, já era. E se eu disser que terá uma máquina que chama teletransporte? Jesus foi teletransportado sem máquina, Filipe foi teletransportado sem máquina. Se não acredita na Bíblia, não tem o que fazer. Jesus andou sobre as águas, é um fato. Não acreditar nisso é só uma crença da sua cabeça. Sua ignorância só o distancia milhares de quilômetros da realidade. As pessoas vão acreditar nos seus resultados. Ninguém vai atrás de você se você mesmo não gerar valor. O mesmo Pablo, se não tivesse os mesmos resultados, ninguém ia me dar ouvidos. Em 2005 eu falava as mesmas coisas, e zombavam de mim por não ter os resultados. Eu falava da palavra que nunca mudou, mas hoje o resultado mudou. As pessoas acreditam mais nos resultados do que na palavra de Deus. Faz milênios que está escrito que você é imagem e semelhança do Criador, e só acredita porque estou lhe falando. Era zombado por não ter resultado, hoje me pedem perdão por causa dos resultados. Ninguém está falando pela palavra. Resultado cura. A maior experiência que tive com Jesus foi dizendo para ele assim: não quero saber de nenhuma conversa de ninguém a seu respeito, quero ter experiência com o Senhor. Foi assim que virei cristão. Era religioso antes disso. Não são estes encontros que fazem a gente chorar. Se não aparecer, vou parar com este negócio. Eu tive esta experiência. Deve ser terrível ficar uma vida inteira acreditando no testemunho de 1000 pessoas que acreditaram um no outro. Tem a sua experiência. Às vezes não acredita na riqueza por achar que ela não existe, repudia ela com todo o seu coração. É isto que acontece com você. Quer prosperar? Não precisa fazer força, acha a semente, acha a terra, planta, tome pressão, vai prosperar. Ninguém segura uma semente. Por que não explodiu até agora? A culpa é de quem? Está em um lugar onde ninguém acredita em você, não deixa de tomar pressão. Vai explodir. Todas as vezes diziam que eu estava exagerando, trabalhando demais. Tem que tomar pressão. A intensidade distorce o tempo. Hoje sou um dos caras que menos trabalha. Quando criança, não aguentava os meninos da minha idade. Eles não estavam na mesma frequência. Tem uma criança na sala do meu filho que possui uma frequência maior do que a dele. O pai dele já fez o método IP, já é um mentorado. Esse menino está subindo. As crianças que estão em volta são atraídas para ficarem no mesmo ambiente. Imagina o seu filho no meio desse povo? Ficar no meio de gente que não quer nada com nada, atrasa 500 anos de prosperidade. Coloque em prática aquilo que aprendeu até aqui. Ajuste sua rota, suas crenças e vá cuidar da sua vida. Tarefa para salvar o ano de 2023. Crie uma distração para uma situação emocional que lhe dá pavor. Por exemplo, se você se desestabiliza emocionalmente quando alguém lhe desmoraliza ou humilha, instale um driver para ser acionado sempre que isso ocorrer. 2. Leia o livro Pai Rico, Pai Pobre e encontre 5 fundamentos e ensine para as pessoas. Conclusão. Estamos no início da jornada. Essa frase parece não combinar com a conclusão, mas a verdade é que a jornada para sair das dívidas e tornar-se um milionário está apenas começando. Espero que eu tenha plantado a semente da exponencialidade em sua mente, visto que a chave para essa mudança reside em sua própria mente. Você aprendeu que a transformação começa pela decisão.
Seu posicionamento atual e as ações que tomará nos próximos dias podem determinar não apenas como finalizará este ano, mas também programar os anos que virão. Você pode contar comigo nesta busca por códigos e estratégias que o ajudarão a crescer. Não se esqueça de que prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. Durante a leitura você foi apresentado a um personagem bíblico que serve como modelo para superar adversidades e despertar para uma nova realidade de prosperidade, riqueza e honra, José do Egito. Você também pode se tornar o José do Egito em sua própria vida, alguém que avança, que é um general e convoca um exército para subir de nível com ele. Este é o momento de aplicar a sua energia para o seu propósito, o momento de estudar o que faz sentido agora para você prosperar. Conte comigo!